Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre encapsulamento de dados em classes em Java. O encapsulamento na orientação a objeto, ele permite que você separe a funcionalidade da classe, algumas funcionalidades da classe, alguns atributos, alguns métodos, que deixem ele de forma privada para a classe. E alguns outros métodos que a gente deixa ele público, que é o mínimo que a gente pode ter para controlar essa classe, controlar esse comportamento. Isso permite que, se em algum momento você precisar modificar essas classes, precisar modificar o funcionamento interno dessa classe, você não precisa modificar toda a interface, toda a parte para o usuário. O usuário ainda vai continuar a codificação dele, ainda vai ter o funcionamento dele, você só muda o interior. Isso é uma das funcionalidades do encapsulamento. A gente já viu em vídeos anteriores formas indiretas de encapsular nossos comportamentos dentro da classe. Já mostrei para vocês como tornar métodos públicos e privados e atributos públicos e privados. Então, dessa forma, você já consegue encapsular alguma coisa. Toda vez que eu coloco um método privado, eu estou encapsulando. Aquele método, ele só vai ter acesso ali para aquela classe naquele momento. Agora, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês colocar todos os atributos de forma privada, ou seja, encapsulando todos os atributos e a gente acessar esses atributos apenas com métodos que a gente vai chamar de gets e sets, que são dois tipos de métodos públicos, que é um padrão para a gente poder acessar esses atributos que estão encapsulados. Uma outra vantagem de se utilizar o encapsulamento é, por exemplo, se a gente quiser fazer alguma validação. Imagine que a gente tenha um atributo inteiro, onde a gente queira limitar os valores que serão inseridos nesse inteiro a 1000. Então, eu só vou poder colocar um valor no máximo de 1000. Se eu permitir que esse método seja público, o usuário vai poder botar qualquer valor, sem nenhum tipo de limitação ou validação. E quando a gente encapsula esse atributo, a gente permite criar um método, um set, onde a gente vai setar o valor, e se o valor ali for passado for acima de um valor que a gente estabelecer, que é 1000, a gente pode impedir que esse valor seja colocado no nosso atributo. Então essa é mais uma vantagem. Então agora, pessoal, partiu programar. Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, nós temos os atributos, 5 atributos, ID Project, Name, Description, Executive, Value, Employed. Todos eles são privados, ou seja, se a gente tentar aqui do nossa classe principal do nosso método main, a gente tentar fazer a chamada pelo objeto mySecondProject, vocês vão ver que não vai aparecer nenhum daqueles atributos, só porque eles são privados. Então, para isso, a gente precisa fazer os métodos gets e os métodos set para a gente ter acesso a esses valores. Então, vou criar 3 métodos gets aqui para vocês para a gente começar. Vou pegar primeiro o inteiro. A gente precisa que o método seja público para ele ter algum acesso. Para quando o método for chamado, quer dizer, para o método poder ser chamado, ele já precisa ser público. Fora da classe, lógico. Então, a gente public tem que ter um tipo de retorno, já que a gente vai retornar o ID Project, ele precisa do tipo de retorno, que é o tipo do próprio atributo, e a gente coloca get ID Project, a gente sempre usa essa nomenclatura, que é o nome do próprio atributo com get ou set na frente. Está dando erro porque ele existe um tipo de retorno e quem a gente vai retornar? A gente vai retornar o próprio ID Project. Pronto. Vamos fazer agora o mesmo para o nome. Pronto, e vou fazer o mesmo para o executive, que é boolean, só para a gente ter os 3 diferentes aqui. O boolean, ele, na forma como a gente vai encapsular na hora de criar o get e o set, ele é um pouquinho
diferente quando a gente faz o get. A gente não bota get, a gente acostuma colocar is active como se estivesse fazendo uma pergunta. Porque ele vai retornar o verdadeiro ou falso. Se você pergunta, é ativo? Ele vai responder, vai retornar true, como se estivesse respondendo, ou false, né? Dependendo do valor que ele tiver. Nesse caso é ativo, o valor de inicialização é true, então ele vai responder sim, é ativo. Essa é mais ou menos a forma de se pensar. Então, criamos esses três, e principalmente o Boolean, que tem esse formato diferente, mas todos os outros a gente usa get e set. Vamos só ver como ele vai funcionar aqui na principal. Percebam que vou colocar um nome aqui. E um valor qualquer no ID do projeto, como inicialização. E aqui eu vou fazer um print no console direto. Do ID Project. Do getName. E do isActive. E vou rodar. Você vê que ele pegou o valor 8, pegou o Carlos, pegou true. 8, Carlos e true. Agora, voltando aqui, vamos fazer os métodos set. Os métodos set também são públicos, afinal eu preciso ter acesso a eles, eles precisam se chamar, aliás, o objetivo deles é esse, que você não chame direto os atributos, e sim esses métodos que encapsulam eles e dão um acesso de modificação. Ele não tem nenhum tipo de retorno, então a gente coloca void e bota o nome do método começando com set e o nome do atributo. Agora, nós precisamos criar os parâmetros. Qual é o tipo do atributo IDProject inteiro? Então, o que você vai receber como argumento? Um valor inteiro. Então, o parâmetro ele tem que ser int e a gente coloca o nome. Eu vou colocar o mesmo nome que o IDProjeto. E o que vai acontecer? Eu tenho que chamar o IDProjeto, que está dentro da minha classe, por isso que eu estou usando o dis para dizer que, olha, eu estou pegando o IDProjeto daqui, deste aqui, este aqui, dis.idproject, vai receber o IDProject, que é um parâmetro do meu método. Então, um dos motivos para se usar o dis é esse diferenciar as variáveis e os atributos quando eles têm o mesmo nome. Porque se eu tirar a palavra dis, ele vai me dar um erro, vai sublinhar aqui. Não chega a ser um erro, mas ele vai sublinhar dizendo que o que eu tenho dentro de IDProject vai ser jogado dentro de IDProject, ou seja, a mesma coisa. Então, a gente coloca dis.idproject. E façamos o mesmo para o atributo name. Então, a gente vai public void set name. Vamos passar uma string name. dis.name vai receber a variável do parâmetro que a gente criou. Pronto.
Agora vamos testar só com esses dois. Não vou fazer nada com Boolean, não. O Boolean vai seguir o mesmo formato, set is active. Então vamos... Para eu setar um valor, eu não preciso printar, mas eu vou setar antes aqui para vocês verem o que acontece. Então, pego o meu objeto, vou setar o ID do projeto como 4. Depois vou setar o nome como Eduardo. Ok? Uma vez que eu chamo esse método set aqui, passo como argumento 4. O 4 vem para essa variável do parâmetro idProject e ela depois é inserida no atributo. Pronto, fiz. A mesma coisa para o Eduardo. O Eduardo vem como argumento, passa para essa variável aqui, e daqui ela é colocada dentro do atributo name, que onde era Carlos agora vai ser Eduardo. Vamos printar para ver. Vejam que aqui está 8, Carlos, true, tem que aparecer 4, Eduardo e true. Pronto. Então, se eu quiser fazer uma validação, eu posso fazer nesse momento aqui. Posso analisar se o valor que está vindo por parâmetro é maior do que 0, por exemplo. Caso ele seja, eu mando uma mensagem dizendo que o valor é inválido. Vamos agora tentar setar aqui com 0 e ver se ele vai mostrar a mensagem. O que vai acontecer é que ele não vai conseguir setar com 0, ele vai ter que setar, vai ter que printar na tela o valor 8, que é o valor original, já que ele não conseguiu fazer essa modificação aqui. Rodando. Pronto. Me disse que o valor é inválido. Setou o Eduardo, não setou o 0, e o true retornou. Agora a grande pergunta é, eu tenho que fazer isso para todos os atributos? Tem, porque o encapsulamento de dados diz que eu não posso ter atributos que sendo acessados diretamente, de forma pública. Então, sim, se eu quiser fazer alguma modificação ou pegar algum valor, eu tenho que fazer os métodos get e set. Ah, mas vai dar um trabalho? Vai. Mas no Eclipse eu tenho uma opção que cria automaticamente todos os métodos get e set. Basta você vir aqui na aba Source e Generate Getters and Setters. Você vai clicar, ele vai abrir essa telinha aqui. Ele vai mostrar para você os que não estão completos, que você não fez, e você vai poder completar. Ou então, veja que ele criou todos os outros que não tinha, no mesmo formato que a gente criou os demais, sem a validação. Se eu tirar todos, eu posso ainda assim selecionar onde eu quero, vir aqui de novo e aparece todos aqui. Se eu já criei algum, ele exclui. Eu ainda posso escolher se eu quero só o get, se eu quero só o set.
E assim por diante. Então vamos escolher todos. Criamos. Deixa tudo identado direitinho. E nossos métodos get e set estão prontos.